A maioria dos laboratórios veterinários não trava por falta de conhecimento técnico, trava por falta de uma estrutura e principalmente por falta de organização documental. Porque ninguém te ensina isso na prática exatamente. Documentação que precisa existir, exigências legais que parecem confusas, controle de qualidade que ninguém te explicou como estruturar na prática, processos que existem, mas só na teoria, não estão sendo organizados aí no seu dia a dia. A falta desses processos, da clareza da documentação pode prejudicar muito o seu LabVet, resultados inclusive impactar no seu faturamento. Documentos faltando, processos inconsistentes, dificuldade em manter o padrão e insegurança nas auditorias e fiscalizações. E principalmente a sensação de que o laboratório está funcionando, mas não tem nada estruturado, tudo é uma grande bagunça, ainda que pareça organizado, como uma torre de cartas, frágil e vulnerável. Sabe aquela sensação de desorganização, onde nem você sabe por onde começar para estruturar tudo isso? É muito mais comum do que parece. Porque essa parte que é de gestão, processos, organização, documentação, ninguém vai te mostrar. Eu sou Daniele Silvano, médica veterinária, doutora em patologia clínica, com mais de 14 anos de experiência na área laboratorial e criadora da CELV, a Comunidade de Excelência Laboratorial Veterinária. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Foi exatamente por ver essa dificuldade acontecendo em praticamente todos os laboratórios veterinários que eu gravei uma aula completa sobre o essencial para arrumar o laboratório veterinário. Ela tá lá dentro da comunidade CELV e eu vou disponibilizar aqui gratuitamente para você nesse vídeo. A CELV, a Comunidade de Excelência Laboratorial Veterinária, é um ambiente onde profissionais de laboratório veterinário evoluem não só na parte técnica, mas principalmente na estrutura, na gestão, nos processos, na qualidade do laboratório. Essa aula que você vai assistir agora não foi pensada para o YouTube. Ela foi desenvolvida dentro da minha mentoria com um passo a passo estruturado e disponibilizada para os alunos da CELV. Mas eu decidi liberar esse conteúdo aqui, porque honestamente não existe nada nesse nível de forma gratuita, explicando com clareza o que realmente precisa ser estruturado dentro do laboratório veterinário. Por muito tempo você pode ter acreditado que isso era apenas uma coisa de laboratório credenciado no Ministério da Agricultura, que faz exames oficiais. E como essa é uma aula muito completa, com mais de 1 hora, eu dividi em 2 partes para facilitar o seu entendimento. Nessa primeira parte, a gente vai focar em, primeiro, documentação de controle e licenciamento e qualidade. Depois, segunda parte, documentação de terceirização de exames, que são a base aí para você ter segurança na organização do laboratório. Na segunda parte da aula, que também vai ser liberada aqui no canal, eu entro na parte mais prática da rotina, aquela documentação técnica que tem que ser aprovada pelo RT, Manual de Gestão da Qualidade e até mesmo a logística, e registros de pessoas e também operacionais. Então a minha recomendação é: assiste com calma, anota tudo. Você vai estar tendo acesso gratuito a um conteúdo que as pessoas pagam para ter a minha mentoria e não é pouco. E se surgir qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quiser se aprofundar ainda mais a estruturar o seu laboratório de forma completa, o link para conhecer a CELV está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora a gente vai para a aula. O que é essencial, então, para você arrumar o laboratório veterinário em 2026, ou seja lá qual é o ano que você esteja quando um dia você assistir essa aula, se essa aula se perpetuar e você estiver assistindo ela em um outro momento. Eu vou começar pelo começo de tudo, que é essa parte aqui da direita, tá? Que é a documentação de controle do laboratório, licenciamento e qualidade. Aqui a gente vai abrir um leque de muitas coisas que vocês devem conhecer e desenvolver para o laboratório de vocês. Então, por exemplo, aqui a gente abre um leque, por exemplo, de será que você está abrindo um laboratório? Então, se você estiver abrindo um laboratório, fatalmente você precisa conhecer esses documentos que eu vou falar nesse tópico. Se você ainda não abriu, mas vai abrir,
então tem que conhecer esse tópico. Se você já abriu, você obrigatoriamente tem que ter esses documentos aqui, tá? Então, já vou falar deles daqui a pouco, vou só passar por todos. Esses outros documentos aqui, alguns são sugestões, outros são obrigações que estão na legislação, tá? E alguns te protegem, como o plano, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Você, sendo um dono de um negócio e tendo funcionários, seja ele PJ ou seja ele CLT, o PCMSO é um requisito para te blindar do ponto de vista trabalhista, por exemplo, tá? Então, vamos do começo aqui, para você entender. Então, o que você precisa ter quando a gente fala de abertura de laboratório e documentação? Primeiro, registro de todos os médicos veterinários. Você precisa ter esse documento do registro dos médicos veterinários, tá? CNPJ, obviamente, e o seu contrato social. Terceiro, inscrição da pessoa jurídica, da empresa, do laboratório, lá no CRMV. Ah, Dani, mas meu laboratório é dentro de uma clínica e um hospital. Se é uma empresa, pessoa jurídica separada, você vai registrar o seu laboratório lá no CRMV. Se está tudo junto dentro da clínica ou do hospital, aí às vezes o CRMV é o mesmo lá o registro PJ lá no CRMV é o mesmo. Isso precisa estar muito assegurado do que você quer, então, para você como empresa, porque principalmente se você presta serviço para fora, não só para dentro do hospital, esses detalhes de negócio vai mudar como que você vai registrar isso como que você vai se posicionar nesse sentido. Alvará de licença sanitária da vigilância, obviamente, e alvará de liberação de funcionamento da prefeitura. Então, são esses documentos. O que eu vou chamar a atenção aqui? Alvará sanitário e alvará de liberação do funcionamento da prefeitura envolve uma relação com os órgãos locais, que você precisa conhecer. Então, se você vai abrir um negócio que você é fiscalizado pelo órgão municipal, você precisa conhecer quem são os responsáveis, você precisa ter o e-mail de contato deles, você precisa se comunicar com eles, porque vai chegar uma hora que você vai ter um outro tópico lá na frente, que é a comunicação de doenças. E você precisa comunicar para os órgãos oficiais do município. Então, você precisa conhecer a infraestrutura desses órgãos e com quem você se relaciona. Até para você ter as informações que você precisa, como, por exemplo, na minha cidade, eu posso jogar o resíduo líquido no esgoto? Sim ou não? Por quê? A minha cidade tem tratamento de esgoto, ela permite que eu faça esse descarte? Até que volume? Tem algum programa ambiental que vai me direcionar sobre isso, que vai me dar requisitos para ter algum tipo de limite de descarte ou não pode liberar isso no esgoto? Quem vai te dizer é o município. Não existe uma lei federal sobre isso. Por quê? Porque a gente vai descendo as hierarquias nesse sentido. Existem muitas vezes as diretrizes federais, mas que elas vão dar requisitos muito genéricos, e quem vai tomar a decisão final é o município. Então, quando você está inserido como dono e responsável técnico, você também tem que conhecer as cabeças aí desse relacionamento com os órgãos fiscalizatórios. Quando a gente for falar de auditoria e fiscalização, aí eu vou falar um pouco mais sobre vigilância sanitária também e o CRMV, obviamente. Outro ponto aqui que é importante para você arrumar em 2026, ou o ano que você estiver, registro de controle de pragas, tá? Isso a vigilância sanitária pede muito. Só que não adianta só pedir para alguém vir detetizar ou fazer o controle correto e tal. Você precisa ter a documentação que prove que a empresa que fez, ela está em acordo com as normas sobre esse tipo de serviço. Então, a gente coloca tanto a ordem de serviço do controle, quanto o documento de licença e o alvará sanitário dessa empresa que está prestando serviço. É o seu direito ter esses documentos, porque é extremamente importante que você prove que você está trabalhando com prestadores idôneos.
Isso não vai valer só para controle de pragas, esse aqui é um tópico. Mas quando a gente falar, por exemplo, de controle de água do abastecimento, aquela água que entra na sua caixa d'água, a gente vai ter tanto o registro da higienização do reservatório de água, então é uma empresa também que faz esse serviço, como também você comprovar a qualidade da água de abastecimento. Então, a gente também indica fazer uma análise da potabilidade da água que você está usando. Se você não tem reservatório de água, que também acontece, porque eu já vivi isso, aí é uma situação ainda mais delicada, porque você está vulnerável à qualidade da água que o município abastece o seu estabelecimento. E isso você fica numa vulnerabilidade de uma hora tá boa, uma hora não tá boa, uma hora tem mais coisa, uma hora tem menos coisa, e quem vai sofrer depois? O equipamento que você usa para produzir água. Ah, mas eu não produzo água. Você não produz água por enquanto, mas uma hora você pode produzir. Mas essa água você usa para quê também dentro do laboratório? Para lavar material, para lavar instrumento? Essa água da torneira, né? Então, por isso que a gente também tem que registrar essa qualidade da água do abastecimento. Isso está previsto lá na Resolução 1374 e a Vigilância Sanitária também pede muito. Outro documento que a Vigilância Sanitária também tem pedido, PMOC, tá? Que é o Plano de Manutenção de Operação e Controle, lá da manutenção dos ar-condicionados, ou os ares condicionados. Cíntia Chagas, me perdoe, por favor. O PMOC, ele é um documento que não é a gente que faz. O PMOC é um documento que vem lá da empresa que faz a higienização do ar-condicionado. Então, a gente tem que ter registro de manutenção desses climatizadores, a gente tem que ter a ordem de serviço disso, e a gente tem que ter também o PMOC, que é o Plano de Manutenção e Operação. A empresa que presta faz isso e te entrega. Tá? Então, às vezes, a gente acha que, eu vou chamar aqui o povo para fazer a higienização do meu ar-condicionado, por conta própria, e vai lá a vigilância e te pede o PMOC. Estou falando isso porque atendo clientes que pedem isso, e eu e Mari fazemos toda essa instrução aqui com vocês, que eu estou passando para vocês, já fizemos com clientes que tiveram essas solicitações. Então, é mais um aí para vocês arrumarem no laboratório veterinário. Seguindo, porque temos muito a ver hoje, ok? Programa de gerenciamento de riscos. E aí vou chamar a especialista para falar um pouquinho para vocês o que é esse plano de gerenciamento de riscos. Mariana, chega mais. Pensando em programa de gerenciamento de riscos, pessoal, a gente tem os vários tipos de riscos, tá? Dentro do laboratório. Então, riscos físicos, ergonômicos, biológicos e etc. Esse programa, ele inclui aqui, a gente coloquei 2 tópicos importantes, que é o registro de entrega de EPIs e o plano de ação em acidente de laboratório. Mas, Mari, brevemente, o que é esse PGR e quem está apto a fazer esse PGR, né? Primeiramente, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. É muito gratificante poder estar hoje aqui falando com vocês. Isso tudo que a Dani falou são muitas verdades. A gente tem um tempo aí, já tem um tempo de caminhada junto. E é muito bom caminhar com a Dani. Então, falando um pouquinho, né, sobre o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele tem que ser elaborado por todas as organizações, obrigatoriamente, e órgãos públicos que tiver empregados CLT. E a Dani pontuou muito bem, é nesse documento que a gente elenca aí todos os riscos de todas as naturezas que tem dentro da organização. Então, a gente costuma até fazer isso muito dividido ali por setor, né? Para a gente conseguir captar tudo, pegar 100% dos riscos que as atividades estão sujeitas.
Quem normalmente elabora esse documento é algum colaborador indicado ali pela organização. Normalmente a gente joga isso mais, né, para a área da qualidade, para um gestor da qualidade ou uma pessoa indicada desse setor, para ele fazer esse documento, desse programa de gerenciamento de riscos, levando em consideração que essa pessoa precisa conhecer toda a rotina do laboratório, toda. E, além disso, ela precisa, né, estar dividindo isso com os responsáveis de cada setor, para que a gente não deixe escapar nenhum risco que está sujeito ali no nosso dia a dia. Ok? E quando a gente fala aí desse registro de entrega de EPIs, aqueles colaboradores, por exemplo, que estão entrando na organização, a gente precisa formalizar em documentação, que normalmente a gente chama de formulários, a gente formaliza quem entregou com ele assinando na frente de cada um dos EPIs. Mas, Mariana, em 100% dos EPIs que eu entrego para esse colaborador, eu preciso fazer isso? Sim, porque é o momento que a organização está se resguardando de questões judiciais lá na frente. Porque talvez aquele colaborador, né, fale, mas a empresa não me forneceu esse EPI que era obrigatório. Quando a gente busca essa ficha, né, desses registros de EPI, a gente vê que a empresa forneceu e, inclusive, ele assinou, compactuando assim, do recebimento desse EPI. Então, é um ponto muito importante nesse programa geral de gerenciamento de risco, essa entrega de EPIs. Mari, a escrita do PGR, ela pode ser executada pelo RT, pelo médico veterinário. A assinatura também pode acontecer por esse profissional, mas existe alguma exigência do engenheiro de segurança do trabalho nesse sentido? Não, o PGR não existe, Dani. Quando a gente entra aí no PCMSO e no PGRSS, que aí talvez a gente precisa de pessoa específica, mas o PGR ele pode ser escrito por um colaborador designado, dono, um gestor, um RT do laboratório. Mas aí quando a gente entra já em PCMSO, essas coisas, aí a gente fala de médico do trabalho ou engenheiro de segurança para fazer esses trâmites. Show. Vamos para o PCMSO, então, aí depois eu volto para o PGRSS, porque a realidade também é a mesma. O PGRSS, o pessoal acha que a empresa que faz a coleta de resíduo que tem que escrever, ou que tem que contratar um engenheiro para escrever PGRSS. E, na verdade, o veterinário tem competência para fazer esse documento também, tá? Então, já volto nele. Vamos falar de PCMSO. Eu elenquei aqui alguns itens que são importantes do ponto de vista de segurança do trabalho. Mas vou deixar aí para você falar um pouquinho do que é isso, até aquelas questões da CIPA, daquelas questões que a gente já falou sobre isso também. Fala aí, Má. Tá. Então, quando a gente fala aí do PCMSO, a gente está falando naquelas questões que a empresa se preocupa aí com o bem-estar do colaborador dela. Então, quando a gente fala de exames admissionais, exames demissionais, periódicos, exames de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional, tudo isso está incluso aí dentro do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É um recurso essencial dentro das organizações, viu, para manter a saúde desse colaborador em dia, de forma que ele sempre seja apto a realizar suas atividades. O PCMSO, é muito importante falar, ele é regido pela NR7, que regulamenta todos os exames médicos, né, e esse programa, esse PCMSO. Falando um pouco da CIPA, eu não lembro um pouco agora totalmente da planilha, mas a gente tem, dentro de uma NR, um quantitativo de colaborador por organização que a gente precisa ter uma CIPA, ok? Então, que a gente precisa reunir uma equipe que fica responsável por essas questões dentro da empresa.
Então, não são todas as empresas que precisam ter esse grupo. A gente precisa, então, consultar dentro da norma o quantitativo de colaborador de cada empresa, né, individual, para a gente saber se a gente precisa fazer essa comissão interna de prevenção de acidente. Um ponto muito importante que a gente pode aqui falar da CIPA. Atualmente, a CIPA, ela passou a falar também de assédio. Então, ela é Comissão Interna de Prevenção, exato, prevenção, Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Por que isso? Porque hoje está sendo muito comum dentro das organizações. Então, a gente teve essa mudança aí com relação à CIPA. Então, a CIPA é esse comitê, né, já com esse intuito de prevenir acidente, que as organizações organizam a depender do quantitativo de funcionário dentro de cada organização. Coisas importantes da CIPA. Normalmente, a gente tem um quantitativo que é escolhido pela empresa e a gente tem um quantitativo que é votado. O quantitativo escolhido pela organização normalmente não tem... gente, me fugiu a palavra. Ele pode ser mandado embora. Agora, todos aqueles que foram votados, estabilidade. Sim, verdade. Agora, aqueles colaboradores que foram votados pelos funcionários da empresa, eles passam a ter estabilidade por um período dentro da organização, ok? Então, a CIPA, o intuito dela é ser esse comitê aí para prevenir de acidente as organizações, ok? Então, isso aí muito ligado ao PCMSO, que é também voltado para essas questões de saúde do colaborador. E o PCMSO, como eu disse para vocês, é feito por médico do trabalho ou engenheiro de segurança habilitado. Muito bem. É válido também, pessoal, lembrar que se você não é dono, mas trabalha num lugar e está envolvido com as questões de risco, insalubridade, etc., você é PJ, né? Então, é interessante colocar essa pulga atrás da orelha de vocês, para vocês se atentarem a que tipo de regime vocês estão submetidos, que tipo de cuidados a empresa tem com vocês, que tipo de preocupação a empresa tem com vocês. E para que vocês se informem a respeito dos direitos e deveres de vocês. E quando vocês têm funcionários, aí a coisa muda ainda mais, né, do cuidado que vocês têm que ter com os funcionários e com a empresa de vocês nesse sentido. Pois bem, dado o PCMSO, vamos para o PGRSS, e vocês se acalmem na ansiedade, porque tem coisa de laboratório, tá? Não tem só coisa de documental burocrático aí, que eu sei que não é gostoso, tá? Mas é obrigatório, vamos dizer assim. E, inclusive, a vigilância cobra essas coisas. E processos trabalhistas também virão e vocês serão cobrados disso, né? Ninguém está ileso disso e muitas vezes a gente só se preocupa quando o problema acontece. Então, tia Dani e tia Mari já estão aqui para avisar vocês que vocês se previnam e não depois colocam o band-aid em cima da ferida sangrando. PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos, tá? Ele é um documento que vai falar que tipo de resíduo você produz, qual é a quantidade, como que você armazena. Dani, isso é padrão. Sim, é padrão. Por isso que o veterinário, ele até tem competência para fazer. Mas tem uma parte que não é padrão, que é a empresa que vai recolher e também onde estão os resíduos e como eles são descartados na sua realidade. Aí acontece que você contrata uma empresa para catar o lixo e você acata literalmente tudo que aquela empresa fala para você. E tem coisas que a empresa fala e que não é verdade, não está na legislação. Então, quando a empresa de recolhimento de resíduo te falar alguma coisa, pergunte de onde veio a informação e qual é a base legal que ele está te dando aquela informação. O porquê todo mundo faz não é uma resposta
que seja coerente de a gente aceitar. Tá? Então, qual é a lei municipal, qual é o decreto municipal, o que é que seja que eles se respaldem nesse sentido. Então, assim, descarte no esgoto, pode, não pode? Quem vai dizer é o município, a legislação municipal. Não, não pode, então você tem que descartar. E aí você vai procurar a empresa para saber como que a empresa faz o descarte e como que isso tem que ser preparado para ser enviado ou que a empresa venha recolher. Tem lugares que o descarte líquido pode ser descartado líquido e é um custo maior, mas tem lugares que transformam isso em sólido, com serragem, e transporta isso como sólido. E o preço muda, tá? Então, você também tem que conhecer a empresa que você está solicitando esse serviço. E aí, por isso que está aí, licença da empresa do transporte e licença de funcionamento dessa empresa, tá? Porque ela tem que ter uma série de licenças para fazer ou a inativação lá, depois o tratamento desse resíduo, né, verdadeiramente, ou a destruição disso, ou o encaminhamento para outro lugar. Então, quando a gente está falando de descarte de resíduo, entenda que você é responsável por tudo aquilo que produz e também o destino que isso vai se dar. E o destino que isso vai se dar, quando você entrega para a empresa que coleta, é responsabilidade sua também. Então, se essa empresa manda para o lugar errado, faz coisa errada, ou está toda errada do ponto de vista legal, você está sendo conivente. E aí isso vai espirrar em você também, se lá na frente alguma coisa acontecer. Então, não é só contratar a empresa, você também tem que arquivar esses documentos a respeito da empresa que você está contratando. Isso envolve toda a questão de terceirização de algo que é você quem tem que fazer, tá? Então, aí a gente elencou as licenças e o manifesto de transporte, né? Que é justamente o documento que fala quando você vai transportar esse resíduo, vai encaminhar esse resíduo. Agora que eu já listei os documentos mais burocráticos, vou passar para esse tópico aqui, que é a terceirização, que envolve, então, você contratar alguém para fazer alguma coisa para você. Então, desde o descarte do resíduo, como eu falei, até a climatização, a manutenção do ar-condicionado, ou mesmo um laboratório de apoio, tá? Ou uma empresa provedora de ensaio de proficiência. Tudo isso são serviços que o seu laboratório contrata. Uma vez que você contrata algo, você tem que documentar, validar que aquilo que você está contratando é idôneo. Então, eu vou usar um laboratório X para fazer os exames que eu não faço. Beleza. Cobra dele os certificados de controle de qualidade dele, de ensaio de proficiência naquele método, as licenças de funcionamento daquele laboratório. Não é porque todo mundo usa que ele não tem alguma coisa, ou se um dia vierem pedir alguma coisa para vocês a respeito disso, né? Você já sabe muito bem e tem lá os documentos prontos para entregar. Tá? Então, se uma hora um fiscal aparecer e pedir alguma documentação ou fiscalizar um exame especificamente que não é você que faz, é terceirizado. Aí ele vai pedir um laudo. Aí, onde é feito esse exame? No laboratório tal. Mas como que você prova que esse exame aqui é bom? Tá aqui o alvará de licença do laboratório, tá aqui o negócio do controle de qualidade, tá? Então, sobre essas questões também. Diga, Mari. Dani, não sei se está aí no seu script, mas assim, só complementando, é quando a gente fala da qualificação desses fornecedores, né? De 100% dos fornecedores que a gente utiliza, para a gente saber com que realmente a gente está lidando, porque é muito real. Eles chegam e pedem as documentações e a gente precisa estar respaldado com tudo isso. Eu acho que é interessante você colocar esse ponto, Mari, do ponto de vista de que na veterinária a gente tem uma série de fornecedores de insumos, por exemplo, que vocês usam.
E nesse ponto, muitas vezes a gente acaba usando porque fulano usa, porque ciclano usa, porque me indicaram. Mas aí na hora do vamos ver, o pós-venda não é bom, o produto nunca tem em estoque, ou não tem validade, ou não tem substituto. Então, todo uso de fornecedor, ou quando você escolhe uma determinada empresa para vender algo para você também e tal, a gente precisa ter essa qualificação. E essa qualificação pode ser uma entrevista, pode ser um questionário, mas que ela cumpra, né, o papel dela de validar que aquela empresa que você escolheu, ela está apta e atende os requisitos que você precisa. Porque às vezes você precisa que o insumo chegue em 10 dias, 15 dias, você vai comprar, a empresa entrega em 20, 30, ou não tem estoque. Daí isso acontece uma vez, aí depois não acontece, mas depois vai lá e acontece de novo, aí isso recorre. Essa empresa já perdeu a validação que ela tinha, porque ela já não está atendendo os requisitos que você quer. E tem gente que fica se martirizando uma vida inteira porque não quer trocar, ou porque não sabe nem que tem outro, porque não estudou. Então, isso acontece muito com logística, tá? Qualificação de empresa logística é um negócio que a gente terceiriza pra caramba e tem muita empresa ruim por aí. Então, já fica aí a ideia. Sobre essas indicações que a gente está fazendo aqui do que é necessário, esses pedidos de documentos, tudo o que a gente está falando aqui, a gente tem base de conhecimento de fiscalizações que já aconteceram e nós atendemos o cliente porque ele precisava se adequar às exigências da vigilância sanitária, principalmente, e do Conselho Regional de Medicina Veterinária, eu já produzi diversos, por exemplo, PGRSS. Por quê? Porque o Conselho só libera o registro PJ se você tiver a documentação. A vigilância só libera o alvará se você tiver a documentação. O último cliente de consultoria que eu ainda estou atendendo, a vigilância pediu tudo isso aí que eu estou mostrando para vocês. Mas quem me inspirou a fazer isso aqui foi justamente uma cliente de mentoria que queria ter um norte do que ela queria saber se ela tinha ou se ela não tinha para cumprir. E aí, mentorando ela a respeito do que ela já tinha ou não tinha, eu fiz uma lista, mas essa lista agora começou a ficar cada vez mais complexa, porque a Mariana e eu, a gente cria umas ideias do tipo assim, olha, a gente está cumprindo, mas tem coisas que não é só para cumprir a lei, não é só para cumprir uma possível fiscalização, que lá na comunidade Selvi, a gente também já teve relatos de membros que tiveram fiscalizações da própria vigilância também, que pediu registro de qualidade e ela tinha as planilhas do controle para mostrar para o fiscal. E, inclusive, a vigilância sanitária vive elogiando os meus documentos. Diga-se de passagem, porque isso eu tenho até print dos clientes que me mandam, olha, o fiscal elogiou a nossa documentação e perguntou quem foi que fez. E é uma verdade. A gente se preocupa em cumprir todos os requisitos, não só do ponto de vista legal, mas que essa, entre aspas, burocracia, ela não seja burra, do sentido que você só vai usar porque a vigilância manda, mas principalmente porque, sim, ela vai te trazer segurança e ela vai te trazer resultado, que é o quê? O resultado da qualidade é a paz. O resultado da qualidade é a tranquilidade. O resultado da qualidade é a previsibilidade de que você não será surpreendido por problemas que você anteviu e construiu algo para que não acontecesse um problema ou que, se houvesse algum risco, você minimizasse. E o nome disso chama processo. Tem aula na comunidade sobre como construir um processo. Mas mais do que isso, um processo ele começa primeiro conhecendo como que as coisas funcionam dentro do laboratório. Tudo que a gente falou até agora são documentos gerenciais mesmo ali, que está no nome aqui, ó, são documentos de licenciamento, de controle e da qualidade também. Mas isso não envolve a parte técnica.
a parte executora, que é o que vocês mais olham. Se você chegou até aqui, você já entendeu algo que muda completamente o nível do seu laboratório veterinário. Não deixa de colocar nos comentários a sua dúvida e a sua opinião do que você achou dessa aula. Eu quero realmente saber como ela te ajudou. Você viu que a organização documental ela não é uma burocracia, é o que sustenta a qualidade, a segurança e o funcionamento do LabVet no dia a dia. Nessa primeira aula, você teve uma visão clara sobre a base que garante o laboratório regularizado, rastreável e preparado para funcionar com segurança, tanto técnica quanto legalmente. Mas isso é só uma parte da estrutura. Não adianta ter a base se a operação não está organizada, e é exatamente isso que eu vou te mostrar na próxima aula. A parte 2 vai ser liberada aqui no canal em até 5 dias a partir da publicação desse vídeo. E nela, a gente entra na prática do laboratório veterinário, documentação técnica aprovada pelo RT, manual de gestão da qualidade e a parte logística, e os registros de pessoas e operacional. Ou seja, como tudo isso funciona no dia a dia, na rotina real da bancada e da gestão. E para facilitar para você, eu organizei essas 2 aulas em uma playlist aqui no canal. Assim, você pode assistir, revisar e voltar quantas vezes você precisar, com tudo estruturado e na sequência. E se você quer ir além desse conteúdo e realmente estruturar o seu LabVet com suporte, direção e uma troca até com outros profissionais que vivem a mesma realidade, a CELV, a Comunidade de Excelência Laboratorial Veterinária, é exatamente esse ambiente, onde você não aprende só teoria, você aplica, discute, ajusta e evolui com consistência dentro da realidade do laboratório veterinário. O link para conhecer a CELV ele está aqui na descrição e também no comentário fixado. Agora eu te vejo na próxima aula.